Agora, só para dizer que pronto, que eu entendo quanto à questão da mecânica, assim, intensamente, que eu saiba, não é muito possível conseguir mecânica. Talvez existissem outras capacidades de reação. Está a entender? Porque eu não acho muito normal que as coisas não se mexam. É como se fosse dado já um sentido assim. Hoje o sentido já foi feito o gasto. Então as coisas já são como são. Então só para dar por via de plantas assim. Tipo um circuito já assim. Não se dá tendencialmente a que podes ver se reagir. Vamos dizer, como se o ecossistema já está realizado. Não aquilo que eu entendo, não posso estar errado. Imagina se deu uma vida, não é? Que eu tive assim, uma existencialidade. Uma extensão de vida. Agora, tinha todo o potencial, mas todo o potencial foi investido nos corpos. Então por isso tendencialmente se é obcecado com o corpo. Não só também por questão que acham que é bonito. Que tem um ego nele, tipo assim. Eu tive uma caveira. Tipo assim. Não sei se o impulso. Tipo, aparentemente tens tu, tem uma coisa aí. Tipo assim. Que dá tu senso de segurança, que és tu, tipo assim. Não entrar. Tipo um ego, pronto. As pessoas dizem um ego. Agora o que acontece? Toda a potencialidade que havia de reação de reatores, que eu saiba, talvez isso seja reator, que é para fazer mecânica, porque não é estranho ter um corpo que tem toda a capacidade, pensa, tem visão, tudo igual. Não, que eu saiba, a reator foi investida aí, está a ver? A reator foi investida, tá a ver? A reator é tipo o corpo. Por isso, imagino que tem aquela existencialidade. Por isso eu não discuto muito com as pessoas. Estou a falar porque tenho que falar. Então eu estou no estado do corpo. Então tenho que interpretar aquele papel normal. Porque senão as pessoas não acreditam. Porque tens que passar por aqui. Por isso não estão a fazer cumprir. Não fizeram cumprir. Então, o que é que eu entendo? Imagina, não? Fizeste, tem um sentido de vida. Tinha um potencial de fazer mecânica. Agora, aquela mecânica tinha capacidade de um comportamento. E, por exemplo, tu fizeste daquela mecânica ser um animal. Que é o potencial daquela existencialidade. Agora, puseste um ser dentro. Então, não vais conseguir fazer outra coisa. Se não gerar animais. Então, a única mecânica que podes fazer é gerar animal. Não estou a dizer que sejam animais, estou a explicar um exemplo. Agora, o que é que pode acontecer? Já não podes fazer mecânica. A única forma de ter outra mecânica é por reprodução. Tipo, parece em série. Tipo, daqueles animais tem outro animal. Tem um filho. Assim, gerando mais animais, assim. Então, que eu saiba, toda a potencialidade do tipo químico também, foi investida no corpo. Então já não consegue fazer mais reaturas. Então aquele mundo desse latão não vai dar mais nada. A não ser o sentido que... Então, tipo assim. Fizer... É tipo assim. Tinhas uma joia. Mas aquela joia dava uma consola. É tipo assim. Tinhas uma joia. Aquela joia dava uma consola. Tu apanhaste a joia e fizeste a consola. Agora, aquela joia não vai poder ser outra coisa, a não ser consola. Então, podias fazer um avião. Mas fizeste consola, agora não vais poder ter avião. Então, aquilo que se fez que eu sei. Por isso se procura a reatura. A reatura está tipo no corpo. Então, aqui intensamente não se consegue fazer mais nada. Por isso tentei falar com as pessoas para que tomassem cuidado no que estão a fazer. As mulheres, algumas tentei falar com elas, mas não dá. Para terem atenção nas coisas que fazem.
Porque no meu caso, é como se eu tivesse mais uma chance, por exemplo, aquele corpo, ao nascer, pode ser aplicado, por exemplo, tipo, muitos tipos de relação, ou alianças, ou relação sexual. Tu tens o potencial de, por exemplo, aquela criatura, tipo assim, quando nasce, é tipo assim, como se ainda não está condicionada. Então existe uma expressão dela do que ela era no estado mais puro, próximo de antes de se tornar um corpo. Imagina ela tem uma criatura que era aquele estado, certo? Antes dela tornar, ou seja, por mais que ela se tenha formado no corpo, logo ainda está novo, o corpo está novo, mas ainda tem alguma afinidade com os elementos da criatura que ainda existiam aí aqui antes de se fazer todo o investimento no corpo. Então eu, ao invés de ir para o sexo e procurar mulher, eu tento fazer alguma mecânica que faz com que eu consiga ter alguma afinidade com os elementos que estavam aí antes de se formar o corpo. Porque o corpo tem que ser tipo um filho de alguma coisa, ou uma expressão de alguma coisa. Então ainda tem afinidade com o princípio. Então por isso dizem, porque parece ter uma experiência da vida mais agradável, porque aparentemente tem mais afinidade com os elementos, tipo químicos e físicos, antes de se tornar num corpo e se tornar completamente selado. Então eu faço alguma mecânica. Eu ao fazer mecânica crio um reflexo, certo? Que consegue-me ficar a vibrar os campos energéticos, e tipo um magneto, que vai-me criando as relações químicas que me permitem ter um estado energético que eu posso fazer mais reatores, por exemplo. A maioria das pessoas sela o corpo com o sexo. Então tu perdes, por isso diz essencialmente os homens não vão conseguir fazer mecânica. Porque o corpo se torna totalmente selado para aquele propósito. Então já não tem mais afinidade com os elementos. Pode ter, mas é tipo estéril por aqui. Então fica só a comer, tentar respirar, beber água e fazer sexo. E glória a si mesmo. Assim. Então vai atrás de mais sexo para ficar vivo. Porque aquilo que lhe faz ficar vivo é tipo mais si mesmo. Só que vai diretamente para a carne, que eu sei. Mas geralmente a comida ali é suficiente para viver. Então é sexo e comida, que são a glória. Então não discuto com as pessoas normalmente. Então, para entender que neste lugar, que eu saiba se foi dado, tudo pegou. Então a reatura que as pessoas querem fazer mecânico, por isso as pessoas fazem escravos umas das outras, ou entram em relações que oprimem ou impõem. Querem ver a reação nos outros. Fala que tu reages, ou que reages ou te faz trigas. Então a reatora é o corpo. Só que tinha que te permitir fazer outras coisas. Os reatores, mas como foi dado por sexo, então já não. É como, por isso como estou a falar por exemplo, das relações de jogos. Tens uma consola que é perfeita. Começaste a trocar os sentidos. Já não consegues fazer um jogo com o sentido normal. Tens de pagar todo o sentido para voltar. Até vez nem sabes se consegue voltar. Então as consolas, por exemplo, tens de fazer um jogo. O jogo era para ser de aventura. Fizeste um jogo de fantasia, só fantasia, por exemplo. Vais estragar o senso da consola, já não vais conseguir mais fazer. Já não é uma consola para mim dito, tipo. Pode ser uma consola só de fantasia, por exemplo. Dá-te pedir um sentido para expandir, para poder reproduzir e fazer mais. Então ficou selado. Então estragaste sentido, já não serve. Porque não vai-te considerar dar-te outra geração para fazer outra consola. Pelo menos tinhas de deixar de ter um filho, por exemplo. Uma reprodução. Mas vieste o sentido. Então, no meu caso, o corpo, eu não entro em sexo logo. Tento fazer algo de expressão mecânica. Mas como se sela o corpo por idolatrias também, por exemplo. Já não consegues fazer mecânica. Por exemplo, não consegues fazer energia.
Porque já tipo ficou selado por aquele sentido. E não vai querer porque tu consentiste com ele. Então, tendencialmente, se torna e selado. Então, e aqui, não sei se estou a explicar bem, mas acho que dá para entender um pouco. A reatora é o corpo, mano. Ou seja, nela, talvez o corpo, talvez não tivesse esta forma, ou até, não sei exatamente quanto tempo, se deu, não sei se não me lembro. Então o que é que acontece? Imagina existe uma reator que podes fazer macães, tipo aviões assim. É estranho como é que se deu, mas imagina ter uma estado em embrionagem, criogenização, que se pôs aquilo e deu um ser. Imagina dar uma máscara tipo assim, que envolve assim, dá tipo um simbionte, mas acho que é tipo um simbionte do corpo. Imagina, já viram Venom de Spider-Man? Tá assim, então, até. O Spider-Man tinha aquele que foi possuído porque é aranha. Ficou assim umas coisas na costa assim. É, parece que tipo aqui é o corpo, era um monitor que se deu aqui. Tipo vai, envolve o ser, fica em estado de criogenização e ficou aí selado. Agora dá o corpo, assim, tipo uma máscara. Por isso tem esse tipo de Spider-Man. Dá só para dar um pouco de ilusão. Então aqui que era reator para fazer mecânica, deu o corpo, não deu o corpo. Só que eu prefiro fazer alguma mecânica, me dar algum acesso a aqueles estados. Só que os químicos já estão tudo sabotados, então aquela criação já não consegue fazer mecânica. Então o que é que eu estou a fazer, que eu fiz para mim? Criar um sentido de vida novo, para ter esperança que se gere alguma coisa. Por um ser sem mecânica, também vai morrendo. Porque não pode fazer casas e assim. Faz cá, não tem natureza, perdeu-se a natureza. Tornou-se noutra natureza. Agora tendencialmente o homem se torna escravo à procura de alguma coisa que já está nela. E já não existe, tipo, não vai existir. Então, não existe algo, tipo, muita chance de felicidade. É só escapar. Porque foi uma sentença dada. Então, reatura. É o corpo. Porque a mulher é viciada no corpo. Então, selou, aí. Então, imagina, então, está-se pôr numa câmara de hibernação. Puseram algo assim, que era reator. E se tornou uma gosma em volta, depois se torna um corpo. Porque é inteligente. Isso ficou aí. Agora, já não existe mais nada. Agora, para fazer, se deu. Passa. Pronto, já não há mais fazer. O sentido que estava aí já não vai dar nada, então não existe chance, nem esperar, entendeu? Só alguém, se as pessoas tentarem escapar ou serem gentis umas com as outras e trabalharem juntos para fazer uma reatura, senão morrem. E a reatura quer saber o corpo, não é tudo. Só para ver uma coisa que já dos corpos, vou no Instagram, não? Só para ver, né? Instagram, não? Agora, para ver as pessoas. Por isso, né? Porque as pessoas geralmente mais bonitas são as mais tops. Porque tem a ver com o corpo. Dá um reator. Eu estou a tentar fazer uma reatora, não é? Algo que se mexa. Então, a coisa que se mexe é o corpo. E as pessoas já têm. Só que. Vem só como carne. Eu a vejo como uma forma de conseguir fazer outra coisa para viver bem. O propósito era resgatar mais pessoas que quisessem ver a realidade como ela é e tentar fazer uma sociedade, depois juntar as pessoas assim que eu põe como possibilidade, mas não quiseram voltar para o estado do corpo. Então deixei, então as pessoas não querem. Eu deixo. Estou a fazer o melhor que eu posso para fazer uma boa vida e para ajudar-me nesse lugar onde eu estou. Porque aqui na estado natural não existem expressões de capacidade tendencialmente de ficar a orar assim. Eu não gosto muito. Então quero fazer uma coisa que eu dei a minha influência e ela responde. Eu dei uma ordem e ela responde. Senão é só o corpo e está-se lá tudo. Então a vida aí não pode fazer mais nada. Bacana tendencialmente. Porque está selado. Pronto, estava aí só para ver os corpos. Está a ver? Aí está a reatora. Nos corpos, talvez mulheres.
Daí é tu. Tá a ver, né? Pronto. Pronto, isso queria dizer, né? Pronto, agora vocês vivam com que não deixem não criar problemas, vou tentar continuar a fazer o meu trabalho.